Lucas capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. E aí, como sempre, eu vou pedir que vocês mantenham a Bíblia de vocês abertas durante a exposição, que nós vamos analisar verso a verso desse texto e vamos também transitar por alguns outros textos aí da Escritura Sagrada. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou a um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Senhor, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia e por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, diante do Senhor, junto com os nossos amados irmãos, para prestarmos cultos ao Senhor. Já louvamos ao Senhor e agora nós estamos partindo para a exposição da tua palavra. Que teu Santo Espírito, Senhor, possa achar morada em nosso coração, que teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, possa aplicar essa palavra aos nossos corações, nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, por meio dessa exposição, possamos ser consolados, corrigidos, exortados pelo Senhor, por meio da Tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar, como de costume, eu tenho começado fazendo algumas perguntas para vocês refletirem junto comigo, né? A primeira pergunta que eu quero fazer é: o quanto que você confia em Deus? Já parou para pensar nisso? Quanto que você realmente confia em Deus? Talvez a pergunta que vem à mente agora, né, quando a gente é exposto a esse questionamento é: como que se mede o tanto que a gente confia em Deus, né? Como que a gente faz essa medição? Será que tem algum aparelho? Como que é isso, né? Essa é a pergunta crucial, irmãos. Será que a gente consegue, então, medir e provar para as outras pessoas o tanto que a gente confia em Deus por meio, sei lá, de sinais miraculosos, né? Será que aquelas igrejas, então, onde acontecem sinais todos os dias, onde as pessoas fazem fila para ir passando ali, aqueles falsos apóstolos irem tocando nelas ali, será que aquilo ali significa que eles confiam mais em Deus? Será que se comprova, então, que se confia em Deus por meio de pessoas sendo ressuscitadas, paralíticos levantando e tudo mais? Será que a gente consegue medir ou provar, então, o tanto que a gente confia em Deus se jogando do alto de um monte e tendo aquela certeza de que nada vai acontecer, porque no último momento um anjo do Senhor vai pairar ali para te segurar? Como que a gente mede isso, né? Ainda bem que a gente tem a Bíblia, ainda bem que a gente tem o Senhor Jesus Cristo, que além de ser o nosso Redentor, aquele que nos remiu, aquele que nos salvou, Ele é também aquele que nos ensina,
aquele que nos instrui. Lembra do que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Cristo é o exemplo máximo, o exemplo último a ser seguido. Então a gente consegue aprender com Ele como que a gente faz, então, para ver o quanto que a gente confia em Deus, para ver se a gente realmente confia em Deus. Jesus dá um exemplo disso. Às vezes a gente fica um pouco com o pé atrás de falar de Jesus como exemplo, né? Porque logo algumas pessoas pensam assim, mas Jesus é Jesus, nós nunca seremos como Jesus e tudo mais. Mas veja, Jesus é o exemplo do homem ideal, ou melhor dizendo, ele é o homem ideal, ele é o servo de Deus ideal, ele é aquele ideal que todos nós devemos buscar, ele é aquele que todos nós devemos imitar, ele é aquele ao qual todos nós devemos procurar pautar nossa vida pelos exemplos dele. Então veja, numa passagem como essa que a gente leu, que fala sobre Jesus enfrentando tentações, e que mostra como que Jesus vai lidar com essas tentações, como que ele vai argumentar com essas tentações, demonstrando então a confiança que ele tinha em Deus. Isso ensina para a gente então como que a gente faz para demonstrar, para provar, para sentir, para perceber o quanto que a gente confia em Deus no nosso dia a dia. Eu já vou dar o spoiler aqui da conclusão da mensagem. É igual aquele professor que, né, ele já dá o resultado, você tem que achar a fórmula para chegar naquele resultado, né? Irmãos, a prova, a comprovação, o método para medir o tanto que a gente confia em Deus se dá pelo tanto que a gente confia na palavra de Deus. Esse é o ponto. É isso que está acontecendo aqui. É isso que Jesus vai fazer aqui com Satanás, quando Satanás aparece ali e vai, enfim, oferecer inúmeras coisas para ele. Ele responde nas 3 investidas que são registradas com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, vocês estão percebendo nesse início do Evangelho de Lucas como que tudo está girando em torno da confiança, da crença, da seriedade com que os personagens que a gente está passando por eles cada semana aqui têm na palavra de Deus. Então a gente já tem isso como esse paradigma. Mas vamos desenvolvendo aqui para a gente ver como que a gente chega nessa conclusão de que esse texto realmente está falando disso, né? Capítulo 4, versículo 1, que é o que a gente leu. O versículo começa dizendo para a gente que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O que aconteceu aqui? Nós já fomos informados que Jesus vai até João para ser batizado. João está ali no deserto batizando, está no Jordão, melhor dizendo, batizando pessoas, e Jesus vai até ele para ser batizado. A gente já viu aqui semana passada que o motivo pelo qual Jesus vai até ele não é o mesmo motivo pelo qual as outras pessoas foram. As outras pessoas foram porque eram pecadores, precisavam se arrepender dos seus pecados. Jesus vai porque Jesus tinha que cumprir toda a lei, e como sendo aquele que levaria sobre si os pecados de toda a humanidade, nada mais justo do que ele ser batizado também, com o batismo sendo esse simbolismo. Agora, assim que a gente vê Jesus saindo da água, o que aconteceu? Vocês lembram? O céu se abre. Isso daqui é muito forte, né? Porque as palavras ali, como eu falei semana passada, elas são literais. O céu se abre, literalmente. Uma grande voz vai bradar: Tu és o meu filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. O Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, em forma corpórea de pomba, dando o start, então, do início do ministério do Senhor Jesus. E aí agora, então, Lucas vai dizer para a gente que, cheio do Espírito Santo, ou seja, como consequência disso, ele é guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, vamos lá. Não é que Jesus decide dar uma passeada no deserto, ou se retirar um tempo para orar no deserto e pá, aparece o diabo lá. Não. O texto é muito claro ao dizer para a gente que ele, cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão e é guiado por esse mesmo Espírito que ele estava cheio para o deserto. É o Espírito, então, que, pensando numa linguagem mais dramática, né? É o Espírito que o pega e o conduz e o coloca lá no deserto. É o Espírito que o leva para aquela situação.
A gente precisa já pensar algumas coisas aqui, né? E é sempre interessante ver como que a Bíblia conversa, textos do Novo Testamento conversam com o texto do Antigo Testamento, porque os estudiosos, eles enxergam aqui, em todo esse movimento do batismo do Senhor Jesus, dele ser cheio do Espírito, dele ser guiado pelo Espírito até o deserto para ser tentado, os comentaristas enxergam aqui um paralelo com o povo de Israel. E eles vão determinar os paralelos da seguinte maneira: Jesus foi batizado. Eles veem aqui uma conexão com aquela passagem do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, onde o próprio Novo Testamento, o apóstolo Paulo, vai dizer que eles foram batizados ali no mar, foram batizados na nuvem e tudo mais. Paulo vai usar essa linguagem. Então eles veem esse paralelo aqui. Após ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. O que a gente tem com o povo de Israel após a travessia do Mar Vermelho? Eles são conduzidos pelo Senhor pelo deserto. São guiados pelo Senhor pelo deserto. Jesus é tentado pelo diabo. Aqui a conexão com o povo de Israel é no sentido de que o povo de Israel no deserto foi constantemente instigado, tentado a murmurar contra Deus a cada dificuldade que eles encontravam. Logo no comecinho, capítulo 15 de Êxodo, pouco após a travessia do Mar Vermelho ali, você já vai ver eles chegando ali naquele episódio das águas de Mara, né? Estão com sede. E o povo de Israel é meio dramático, né? Porque como é que eles vão para Moisés? Ah, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto. Não é naquele sentido assim, Moisés, olha só, nós estamos aqui, o pessoal está aqui, a gente está com sede, né? O que a gente vai fazer? Não, eles já chegam naquele drama todo, tirou a gente de lá para morrer aqui, era melhor ficar lá, era melhor ser escravo lá. E isso é um comportamento que a Bíblia diz para a gente que é um comportamento de murmuração, é um comportamento de falta de fé. É um comportamento onde eles estão entendendo que a situação deles na escravidão é melhor do que a situação deles agora com Deus. O que está sendo colocado em xeque aqui então com o povo de Israel é o tanto que eles confiavam em Deus, e no seu dia a dia prático ali eles estavam demonstrando que não confiavam coisa nenhuma. Logo depois, capítulo 16 de Êxodo, a gente vê eles murmurando novamente por causa de comida. Ah, no Egito a gente tinha cebolas, no Egito a gente tinha pimentões, no Egito a gente tinha tantas coisas e agora nós vamos morrer de fome aqui. Você tirou a gente de lá para morrer de fome aqui. E aí que vem então o maná, né? Deus envia. Capítulo 17, lá estão eles murmurando de novo, por falta de água. Passaram daquela região de mar ali, onde as águas amargas se tornaram água potável, né? Eles puderam beber. E agora, 2 capítulos adiante, eles já viram então que as águas amargas se transformaram em água doce. Eles já viram Deus enviando comida do céu e agora eles estão murmurando contra Deus de novo porque não tem água. Não conseguiram aprender e entender que esse Deus que está mandando comida todo dia, que abriu o mar, que fez aquele monte de coisa, está cuidando deles. Então você percebe uma constante falta de fé aqui. E é feito esse paralelo com uma diferença. Enquanto Israel está falhando, Israel está pecando, Israel está murmurando, Jesus, como o israelita perfeito, como o verdadeiro Israel de Deus, ele não falha. Ele não erra, ele não peca, ele não murmura. A exemplo do povo de Israel, você não vai ver Jesus após 40 dias assim, poxa Deus, 40 dias orando, jejuando, 40 dias aqui de privação e no final o Senhor me manda o diabo para ficar enchendo a minha cabeça. Não, entende? Ainda que há um paralelo da ação, a intenção dos autores do Novo Testamento é mostrar, olha, onde Adão falhou, Jesus cumpriu perfeitamente. Onde Israel falhou, Jesus cumpriu perfeitamente. Pega qualquer outro, onde Abraão falhou, Jesus cumpriu perfeitamente. Onde Davi falhou, Jesus cumpriu perfeitamente, porque Jesus é o homem perfeito, o servo de Deus perfeito, o servo de Deus ideal. É importante a gente entender isso, irmãos, é importante a gente perceber isso. E aqui repito algo que falo sempre e vou continuar falando sempre, porque é isso que a gente precisa aprender. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro aleatório, né? Não é um livro onde as coisas vão sendo soltas ali e tudo mais. Coerência.
40 autores, num período de 1.600 anos, com funções diferentes, com profissões diferentes, em contextos diferentes, escreveram um todo orgânico, onde uma parte completa a outra, uma parte ensina e esclarece sobre a outra, e Cristo é o centro. Cristo é o centro. Isso aqui é fascinante. Então, cheio do Espírito Santo, o Espírito conduz até o deserto para ser tentado. Olha o versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. A gente tende a ler essa passagem e imaginar assim, o diabo tentou Jesus nessas 3 vezes aqui. Mas a maneira como o escritor ele monta o texto dá a ideia de algo contínuo, dá a ideia de que não é no final dos 40 dias que Satanás aparece para tentá-lo, mas sim que ele ficou tentando Jesus, atormentando Jesus ali durante esses 40 dias. E aí o texto diz que ele nada comeu naqueles dias. A exemplo de Moisés, que vai subir ao monte quando vai receber as tábuas da lei, vai ficar 40 dias sem comer nada. A exemplo de Elias, que vai ficar então também 40 dias sem comer nada. Nós temos agora o Senhor Jesus, também 40 dias no deserto. E aqui, nós vamos abrir um parêntese, um grande parêntese. Porque nós somos introduzidos a um novo personagem que até o momento Lucas não citou ainda, que é o diabo. Quem é o diabo? De onde vem? De onde surgiu? E sabe, irmãos, a gente tende a ter uma visão do diabo, imaginar o diabo quando se fala assim, diabo, aí a gente, tudo que você fala, você joga, logo traz a imagem na sua cabeça, né? Qual que é a imagem que vem na nossa cabeça? Não sei como que foi a sua adolescência, mas provavelmente vai vir a daquele diabo lá do Alto da Compadecida, né? Aquela coisa bonita, né? Mas a nossa cultura, ela é influenciada pela noção de demônios que nos foi legado pelos contos de fada, sobretudo do período medieval, que é o período onde se criou, então, muitas ideias equivocadas que a gente tem hoje a respeito do diabo. Um chifre vermelho, com casco, né? Com cascos igual bode, fedendo a enxofre e tudo mais. Nunca esteve tão errado. Criou-se essa imagem de Satanás no período medieval para assustar as criancinhas, para ensinar por meio do medo e do pavor. Mas a Escritura Sagrada nunca mostrou Satanás como uma besta fera ou como um ser animalesco, uma espécie de lobisomem. De maneira nenhuma. Então, se a gente quer entender o que é o diabo, quem é o diabo, a gente precisa recorrer aonde tem registro sobre ele, que é na Bíblia. Ah, mas a Bíblia não fala sobre Deus? A Bíblia fala sobre o diabo. Pode ter certeza disso. Para a gente entender então quem é esse personagem, a gente precisa partir de um pressuposto aqui. Eu preciso que você me acompanhe, tá? Qual que é o pressuposto? Tudo o que existe, existe a partir de Deus. Faz sentido? O que eu estou querendo dizer? Que nada existe fora de Deus. Deus, ele é, de acordo com a linguagem filosófica, né, que alguns costumam utilizar, ele é o motor primevo, é aquele que vai originar todas as coisas, e isso, de certa forma, condiz com a Escritura, porque, de acordo com a Escritura, o único ser que não é criado, que nunca foi criado, é Deus. Logo, ele é aquele, então, que origina e que cria todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Tudo o que existe, existe a partir de Deus, ou seja, foi criado por Deus. Segundo ponto, a Bíblia é muito clara, muito direta, muito explícita, ao afirmar para a gente que tudo o que Deus criou é bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia.
O escritor de Gênesis aqui, ele está concluindo o seu relato da criação, ele está olhando para trás então, para aquele modelo que ele desenvolveu ali, dos pares, né? Dia 1 concordando com o dia 3, o dia 2 concordando com o dia 4, o dia 3 concordando com o dia 6, ele está fazendo esse paralelo, e ele finaliza mostrando o quê? Tudo o que Deus criou é muito bom. Então vamos lá de novo. Tudo que existe, existe a partir de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que Deus criou é bom. Logo, se o diabo existe, como claramente está na Escritura Sagrada, se ele existe a partir de Deus, então, porque se ele é uma criatura, ele tem que ter sido criado por Deus, a gente precisa levar em conta nessa nossa análise o texto de Gênesis, dizendo para a gente que tudo que Deus criou foi bom. Então, logo, Satanás, quando criado, foi criado bom. Mas como que a Bíblia mostra para a gente, então, ele como um ser mau, como um inimigo do povo de Deus e o inimigo de Deus? Logo, a gente consegue perceber e entender que, após a sua criação como um ser bom, alguma coisa aconteceu. Isso que precisa ficar na nossa mente. Deus, então, ele não molda, ele não cria um ser diabólico, maligno, demoníaco, cheio de maldades, para fazer o mal, para orquestrar o mal, para ser inimigo de Deus. Não, ele cria um ser bom e que em algum momento que a Bíblia não especifica, esse ser, ele se torna mau. Se você pega textos como Ezequiel 28 e Isaías 14, se você não conhece esses textos, anote e dê uma lidinha na sua casa. São textos que tradicionalmente são utilizados para explicar a queda de Satanás. Há discussões, alguns teólogos vão entender que não, mas tradicionalmente a igreja durante séculos e séculos ela tem entendido que aqueles textos, ainda que diretamente eles se refiram, Ezequiel ao rei de Tiro e Isaías à Babilônia, estudiosos entendem que existe um cumprimento daquelas profecias que vai transpassar o limite humano. Porque, por exemplo, o texto de Ezequiel vai dizer que, como caístes, ó estrela da manhã, estavas no Éden, jardim de Deus, né? Algo que não condiz com um rei humano. Então, são textos que são utilizados para trazer a noção que o diabo, antes de ser o diabo, é necessário ativar o Wi-Fi e se conectar a uma rede. Falando do diabo, ela faz isso. Quer dizer, calma aí, filha. O diabo, antes de ser diabo, era um ser bom, que em algum momento, então, ele se rebela contra Deus. E a ideia que comumente se tem, que tradicionalmente se tem, é que ele deixa o orgulho subir ao seu coração e ele tenta tomar o lugar de Deus. Ele tenta ser Deus. Ele olha para si e se torna orgulhoso e acha que ele está com a bola toda e que ele vai conseguir então colocar o seu trono acima do trono de Deus, tomar o lugar de Deus e ele ser Deus. E logo isso nunca aconteceria, né? Mas tá, o que a gente tem de concreto então sobre a descrição que a Bíblia traz de Satanás? E aqui descrição, não estou falando de descrição física, obviamente, né? É um ser espiritual, ele pode tomar qualquer forma para se adequar aí a esse estereótipo, ele pode sim tomar essa forma para aterrorizar as pessoas, enfim, para fazer o que quiser fazer, essa forma de chifre, de rabo e tudo mais. Mas a noção que eu quero trazer para vocês é a noção que a Bíblia traz para a gente de qual é a função, de como que ele age. E aí vamos girar aqui em alguns textos da Escritura Sagrada. A Bíblia vai deixar claro para a gente que Satanás é o sedutor de todo mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o texto diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor,
de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, sedutor aqui é no sentido de seduzir para coisas malignas. Seduzir aqui é no sentido de tirar do bom caminho e levar para um mau caminho. De tirar então de uma posição de justiça, de equidade e levar para uma posição, para um local de injustiça e de iniquidade. Ele é também chamado de o acusador dos crentes. Apocalipse capítulo 12, também versículo 10, o texto diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lembra de Jó? Qual que é o modus operandi do diabo ali? Acusar Jó. Acusar Jó de adorar a Deus com segundas intenções, de servir a Deus querendo algo em troca. Não é o que ele vai dizer? Quando Deus diz: observaste o meu servo Jó, homem temente, íntegro, que se desvia do mal? Aí o diabo diz o quê? Mas também cercou ele de bênçãos, deu ele um monte de coisas, assim fica fácil. A ideia então é desacreditar a fé genuína de Jó e acusá-lo de ter alguma segunda intenção. E irmãos, isso daqui, enfim, se estende não só para Jó, mas para todos os outros crentes. A Bíblia também diz para a gente que ele é o pai da mentira. Sabe, irmãos, isso aqui é literal, tá? Isso aqui é literal. A Bíblia não está fazendo uma analogia. A Bíblia está dizendo para a gente que ele é o pai da mentira, porque ele é mentiroso desde o começo. Ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira no sentido de que ele é aquele que inaugura então a mentira, a falta da verdade. Olha o que diz João 8,44, Jesus sendo muito assim, politicamente correto com os fariseus, né? Ele diz assim, olha: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, a Bíblia descreve para a gente esse ser como sendo alguém que nunca se firmou na verdade, que mente compulsoriamente. É por isso, irmãos, que não existe, sabe? Isso aqui é muito sério. Não existe essa ideia de crente mentiroso. Tem que escolher quem é o pai. Ou é Deus ou é o diabo. O servo de Deus é aquele que está firmado na verdade. Na verdade verdadeira, sendo redundante aqui. Verdade. A mentira não cabe nos lábios e na vida daquele que serve a Deus. A Bíblia diz pra gente que o diabo é um ser ao qual devemos resistir. Isso aqui é interessante, né? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. A Bíblia também diz que ele é o nosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. É isso que a Bíblia diz. Aqui eu citei alguns exemplos. A Bíblia traz mais coisas sobre Satanás. Mas só para a gente entender que essa ideia, então, que se tem é muito folclórica. E o que a Bíblia traz sobre o diabo são atitudes, ações muito mais perigosas do que, sei lá, te fazer medo no escuro, à noite, por aparecer como um ser meio monstruoso, entende? A atividade dele é uma atividade muito específica em áreas da nossa vida que às vezes a gente não dá tanta atenção assim. A atividade dele é uma atividade ininterrupta, não se cansa, não tem sono, ele não dorme. Então são 24 horas para acusar, para perseguir, para caluniar, para mentir, para infernizar.
Agora, um ponto precisa ficar claro para eu finalizar isso daqui. Você nunca vai encontrar na Escritura um certo dualismo. O que é o dualismo? Sei lá, você pega o pessoal mais novo aí vai lembrar. Mike Tyson e Evander Holyfield. Duas forças equivalentes que se enfrentaram, combateram. Antes de ver a luta, quem iria vencer? Todos os dois tinham possibilidade. Todos os dois tinham chance. Sem problema. Por quê? Porque são duas forças iguais, equivalentes. Deus e o diabo é assim? No sentido de que num combate a gente fica assim, quem será? Não, a Bíblia nunca coloca Satanás com uma força equiparada à força de Deus. Nunca. Ele nunca mede forças com Deus. Então essa ideia maluca que se tem em algumas igrejas por aí de uma certa batalha espiritual, aonde você precisa quase que proferir palavras mágicas para trazer Deus para o seu lado e ficar torcendo para Deus vencer, isso é bobagem, isso é besteira. Outra coisa que a Bíblia traz para a gente, apesar de ser nosso adversário como a Bíblia traz, Satanás não tem autonomia para agir na vida de ninguém, se não houver um propósito de Deus para tal. O que eu estou querendo dizer com isso? O diabo não tem liberdade de, sei lá, você está passando na rua e ele fala assim, vou atormentar essa pessoa aqui agora do nada, e pau, vou jogar um carro em cima dela. Não, por isso que a gente lê um texto que diz que ele rodeia, rugindo como um leão. Por quê? Porque nós estamos guardados nas mãos do Senhor. 1 João vai dizer que aquele que é de Deus, o maligno, não pode tocar. Então, por mais que a Bíblia o apresente como um ser, sim, perigoso, astuto, e que vai até o Senhor Jesus para tentá-lo, para mostrar o nível da astúcia dele, ele não tem passe livre para a nossa vida. Então, não precisa ter medo de escuro, por exemplo, né? Não precisa ficar atormentado achando que Satanás a qualquer momento, sei lá, Deus vai dar uma cochilada e ele vai te pegar e te tragar. Sem chance. Se você é servo de Deus, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo, você pertence a Deus, você é de Deus e Ele não lhe toca. É a Bíblia que diz isso, 1 João capítulo 5, versículo 18. Então vamos lá, não existe força equivalente com Deus, não existe autonomia para fazer o que quer. Em Jó nós vemos acontecendo o quê? Ele pedindo. E Deus fala o quê? Vai. Toca nas coisas dele, mas não toca na vida dele. E ele obedece. Por quê? Porque ele não tem autonomia. De novo, não é um cachorro louco, insano, fora da coleira, correndo por aí, ao ponto de que a gente não sabe o que vai acontecer. O fim dele já está decretado por Deus. A gente vai vendo outras coisas referentes a Satanás à medida com que o nosso texto for passando aqui do Evangelho de Lucas. E aqui, sabe, irmãos, a gente já tem então um grande ensinamento da Escritura Sagrada para nós, para o nosso coração. Nós seremos sim confrontados por Satanás. Vai confrontar. Mas esse confronto, essa afronta, essa investida, ela, quando vir, no momento que vir, ela virá dentro dos propósitos de Deus. Os reformadores diziam que Satanás ele é o cachorro de Deus, na coleira de Deus, onde Deus está segurando. É onde ele age de acordo com os propósitos de Deus. Então, sabe, fique sossegado. Acontece sim uma luta espiritual, mas não é uma luta no sentido pleno da palavra, como eu falei, aonde o resultado ele é incerto. Não existe uma tensão aí no ar, né? Como a gente vê alguns vídeos na internet de vez em quando, né? Olha o que está acontecendo lá no leste europeu, olha o que está acontecendo no Oriente Médio, aquela música dramática de fundo, né? E quem será que vai vencer? Tranquilo, irmão, tranquilo. Deita a sua cabeça no travesseiro sossegado, confiante no Deus que você serve. Outra coisa, não cai nessa conversa, irmãos, desse povo que sai por aí entrevistando o diabo.
Algumas pessoas ficam impressionadas com aquilo, sabe? Camarada supostamente é possuído pelo diabo e o suposto pastor vai com o microfone e fala: o que você quer fazer na vida dele? Oh. Sabe? Isso é de uma bobagem tão grande, uma besteira tão grande. Não caia nisso. Isso é espetáculo. Isso é teatro. A grande maioria desses casos, irmãos, isso é tudo encenação. As pessoas que estão ali são pagas para isso. Isso já foi provado por A mais B desde os anos 80, anos 70 e anos 80, quando isso surge lá nos Estados Unidos e depois é importado para cá. Não caia nessa. Homens como Edir Macedo e os seus asseclas, Valdemiro Santiago, os seus asseclas, eles são sim servos do diabo, não são servos de Deus, não tem nada de Deus. Estão agindo a favor de Satanás. E aquilo que eles fazem é teatro. Não tem nada de Deus naquilo. Não caia na conversa desses homens. Não caiam nisso. Outra coisa. Para eu fechar esse ponto. Eu falei que era um parêntese meio extenso, né? Muito comum a gente ver algumas igrejas dando nomes para o diabo, né? Ah, esse aqui está na vida dessa pessoa aqui, é o Zé Pilintra. A vida daquela mulher ali está a Maria Mulambo. Ali é o Tranca-Rua. Lá é a Pomba Gira. Irmãos, isso é besteira. Isso é bobagem. A Bíblia não diz isso. Onde as pessoas tiram isso? A Bíblia não fala isso. Não existe esses nomes na Escritura Sagrada. Você não acha isso? Leia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e acha um desses. Não existe. Demônio é demônio, ponto final. Ah, mas é a Pomba Gira. Que seja. Não é um nome bíblico, não é algo que a Bíblia diz, então não é algo que eu vou usar. São nomes que comumente são usados em terreiros de candomblé, em terreiros de macumba. Lá eles vão denominar as entidades que eles adoram lá com esses nomes. Aí as pessoas tentam incorporar isso para a igreja. Não faça isso e não caia nessa história. Ah, tem um demônio agindo na vida da pessoa, vamos saber quem é. Para com isso, nem Jesus fez isso. Jesus perguntou o nome de demônios uma vez. Uma única vez. A resposta do demônio não foi Pomba Gira, Zé Pilintra, não foi nenhum desses. Legião. Por quê? Porque nós somos muitos. Tá bom. E a ideia de Jesus ali não era fazer entrevista igual esses bobões ficam fazendo hoje na TV, não. Era exatamente mostrar que haviam muitos e que ele tinha poder sobre todos eles e que ele expulsou todos eles e que ele dominou todos eles de uma só vez. Uma legião comumente era composta de 6.000 soldados. Então o texto ali é para exatamente fazer essa equivalência numérica. Então não caia nisso. Voltando para a tentação aqui de Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 2. Durante 40 dias, então, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. E aí começa então a tentação no capítulo 3. Se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Interessante essa primeira tentação aqui, irmãos, porque eu quero chamar a atenção de vocês para o que está acontecendo aqui, às vezes a gente não capta no texto. O diabo aqui ele está atacando, abordando uma necessidade óbvia de Jesus. 40 dias sem comer, logo vai acontecer o quê? Fome. Muito claro. Como o batismo de Jesus acabou de acontecer, a voz foi ouvida do céu atestando a filiação divina de Jesus, não parece que a ideia aqui de Satanás, com essa tentação, é lançar dúvidas sobre a filiação divina. Não parece que ele está querendo dizer assim, mostra então que você é filho de Deus, prova para mim que você é filho de Deus. Não parece que é isso, porque, de novo, ele ouviu uma voz do céu, o Espírito desceu sobre ele está cheio do Espírito. E o próprio diabo afirma essa filiação aqui. O que parece que está acontecendo aqui, e talvez é o caminho melhor de interpretação que a gente tem aqui,
é que o Satanás está querendo montar uma armadilha no seguinte sentido: se Jesus é o Filho de Deus, ele pode fazer tudo. Não há limites. Não há limites. Acabou de ouvir que ele é o Filho de Deus. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não precisa acatar, se dobrar aos propósitos de Deus e seguir ali passo a passo aquilo que Deus predeterminou. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode burlar as leis estabelecidas por Deus e gerar a sua própria comida. É aquela ideia assim: realmente sou o Filho de Deus, tenho poderes divinos, então logo tenho o poder de fazer isso, então vou fazer porque eu posso fazer. Não parece uns discursos que a gente ouve por aí, né? Você pode, você consegue, o poder está dentro de você, você é capaz. Está vendo que isso não vem de onde, está vendo de onde isso vem, né? Mas olha como que Jesus vai responder isso daqui. O ser humano não viverá só de pão. Se Satanás está tentando induzir Jesus aqui a agir com orgulho, a resposta de Jesus ela vai minar então essa tentativa. Por quê? Porque Jesus vai mostrar que existem coisas maiores para o homem focar a sua existência do que na necessidade de pão. Enquanto Satanás está tentando Jesus aqui Jesus age então de uma forma independente de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, fora do roteiro que Deus criou, usando a sua divindade. Jesus mostra que a existência dele, e assim também a nossa, ela está debaixo de uma ordem maior, que governa tudo, e que nós devemos sim nos submeter. Por mais que o pão seja uma necessidade, existe uma necessidade maior. Irmãos, isso aqui é fantástico, tá? Porque veja, quais necessidades têm impulsionado a sua existência? Você tem vivido os seus dias para suprir quais necessidades? Qual que é o propósito da sua vida? Você existe para quê? O que realmente faz a sua vida valer a pena? Se lhe fosse dado um poder para realizar grandes coisas, como que você usaria isso? A gente vê os filmes, né, às vezes aí de pessoas comuns e que, sei lá, camarada trabalhando lá num acelerador de partículas, aí cai um raio sobre ele e de repente ele se torna o Flash, corre na velocidade da luz. Aí o outro descobre uma caverna lá onde ele fala uma palavra, Shazam, se transforma num ser poderosíssimo. Se a gente tivesse poderes semelhantes a esses, como que a gente usaria eles? Porque Jesus, não é que Jesus tinha poderes, Jesus é Deus. Só que a Bíblia mostra para a gente que a sua encarnação é um movimento de humilhação, onde ele abre mão de utilizar durante o seu ministério terreno as suas prerrogativas divinas e se submete à vontade do Espírito. É por isso que o Espírito vem sobre ele, é por isso que o Espírito está sobre ele, porque é o Espírito que está guiando e conduzindo, porque existe um plano que foi feito pela Trindade eterna, onde foi determinado que o Filho viria e cumpriria aquele papel e agiria daquela forma. Jesus tinha poder para fazer todas as coisas. Lembra do momento da sua prisão? Pedro arranca a espada e Jesus fala que guarda a sua espada. Você não acha que se eu quisesse aqui agora não chamaria aqui uma legião de anjos e eles viriam me salvar? Mas por que ele não faz? Porque existe um plano, existe um propósito, existe um projeto e ele está então debaixo daquele plano, debaixo daquele projeto, subserviente à vontade de Deus. E muitas vezes nós que não temos poder nenhum, não temos autonomia nenhuma, não somos nada, nós não queremos nos dobrar à vontade de Deus, porque a gente acha que a gente é muita coisa. E o diabo não precisa nem de tanta coisa assim não.
gente vai ver aqui que o que conduz Jesus, que o que impulsiona Jesus, que o que vai ser esse motor de propulsão na vida de Jesus, então, é cumprir a vontade de Deus. Aí o diabo tenta uma nova investida, então. Ele vai levar, versículo 5, ele vai levar Jesus num lugar mais alto, e num instante ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Versículo 6, e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mais uma vez, irmãos, existe uma profundidade aqui no que está acontecendo, porque a ideia aqui é fazer Jesus pular etapas. Como assim pular etapas? Mateus capítulo 28, versículo 18, o texto diz assim: após a sua morte e após a sua ressurreição, Jesus se aproxima e diz assim: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Mas perceba, isso só acontece após uma jornada de dor, de sofrimento, que finaliza na sua morte de cruz, onde ele não foi reconhecido, onde ele não recebeu glória, onde ele recebeu chicote e açoite dos homens. E é só ao final de tudo isso, então, após receber sobre si toda a ira de Deus, é que triunfantemente, então, ele vai dizer: todo o poder foi me dado. O que o diabo está fazendo? O diabo está oferecendo isso antes da dor e do sofrimento. Lá bem antes ele está dizendo: eu vou te dar todo esse poder, eu vou te dar toda essa glória, você só precisa me adorar, e tudo isso vai ser seu. Como que Jesus responde? Versículo 8, está escrito: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Mais uma vez aqui tem uma conexão de Jesus fortíssima com Deus e a sua obediência à vontade do Pai. Não importa o poder que é oferecido, não importa a possibilidade ilimitada de glória, de honra, de fama, de dinheiro, de conquistas, o que importa é a fidelidade restrita àquilo que Deus deseja. Em certo sentido, irmãos, a gente precisa deixar muito claro que isso daqui não tem paralelo nenhum conosco. Mas existe sim alguma aplicação que a gente consegue trazer para a gente. Sabe, é triste perceber que nos dias de hoje, então, como eu já falei aqui, o diabo ele não precisa oferecer todos os reinos do mundo para conseguir a adoração das pessoas. Ele oferece migalhas. Migalhas. É igual alimentar pombo na praça. Você vai jogando as migalhas do pão, eles descem ali, frenéticos. A oferta geralmente é baixa, irmãos, porque a índole das pessoas está cada vez mais baixa. O mundo à nossa volta está cada vez mais atolado no pecado, na maldade, na podridão. E as coisas, então, que são exigidas das pessoas, cada vez são coisas mais torpes. Sabe? Enfim, é a lei da oferta e da procura, né? A oferta, então, não é mais todos os reinos do mundo. A oferta agora é o quê? Fama. Engajamento nas redes sociais, um desempenho brilhante na área de atuação, e a palavrinha mágica dos nossos dias: reconhecimento. Essa palavra define a mesquinharia que assola o século que a gente vive: reconhecimento. As pessoas se matam por reconhecimento. O ego é tão grande, a idolatria de si é tão grande, as pessoas vivem a vida inteira para serem reconhecidas, para receberem aplausos dos outros. E sabe, eu preciso fazer um alerta: cuidado, muito cuidado. O diabo não vai bater lá na sua porta. Quando você abrir a porta, ele vai estar lá fedendo enxofre,
com chifre, com rabo, tudo vermelho, aquela coisa mais estranha. Maneira nenhuma. Ou ele não vai bater na sua porta, né, todo de preto, com um capacete, como se fosse um samurai cósmico, né, um sabre de luz vermelho, aquela respiração. Maneira nenhuma. Ele vai vir até você te oferecendo exatamente tudo aquilo que você mais deseja, tudo aquilo que você mais acha que precisa, aquilo que ocupa a sua mente, que você pensa que sem aquilo você não consegue ser você. E é nesse ponto, sabe, irmãos, que as nossas tentações, elas são diferentes das tentações de Jesus. Porque a tentação de Jesus, ela é algo que vem totalmente de fora. O que o diabo está fazendo aqui? Ele está lançando coisas que ele imagina que vão chamar a atenção de Jesus. Ele está lançando aqui sobre Jesus possibilidades de pular etapas, possibilidade de receber reconhecimento, possibilidade, enfim, de agir da maneira divina que ele tem condições de agir. Então ele está vindo de fora. Com a gente é diferente, porque diferente de Jesus nós temos uma natureza depravada. Nossa natureza é corrupta. As nossas tentações, então, elas vêm de dentro. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele vai dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, nós somos tentados por aquilo que a gente deseja. Nós somos tentados por aquilo que chama a nossa atenção. Nós somos tentados por aquilo que geralmente ronda a nossa mente. Somos tentados por aquilo que ocupa o nosso coração. E dizer isso, eu não estou dizendo então que, sabe, o que eu estou querendo dizer é que a nossa natureza é assim, a gente só vai se ver livre disso na glória. Você não vai se ver livre de tentações aqui não, meu irmão. Não vai chegar um momento da sua vida onde você vai, graças a Deus, paz e amor. Só se você morrer. Porque todos nós temos as nossas fraquezas, não são as mesmas. O que é fraqueza para você, talvez eu olhe e fale, isso daqui, mas eu tenho as minhas. E sabe, como que a gente faz? A gente luta. A gente se alimenta de Deus. A gente ocupa a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com Deus. A gente alimenta a nossa alma com as coisas do Senhor. Tem uma historinha que conta, né, que chegaram para um criador de lobos e tinha 2 lobos pretos, da mesma idade, mesmo peso, mesma força, iguaizinhos. E o pessoal está visitando, e aí um dos visitantes ali pergunta assim para o criador: se você colocar esses 2 lobos aqui, eles são iguaizinhos, não são? São. Se você colocar os 2 para brigar, qual que vai vencer? Aí ele responde assim: aquele que eu alimentar mais. Percebe a ideia? Diante das tentações, o que vai sair vencedor? Aquilo que tiver mais alimentado. Por isso, enche o seu coração de Deus, enche a sua mente de Deus, ocupe-se de Deus, ocupe-se das coisas do Senhor. Terceira tentação para a gente finalizar. Versículo 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Uma coisa interessante acontecendo aqui, irmãos. Porque a ideia de Satanás aqui é tentar fazer Jesus se autopromover. Imagina a cena. Pináculo do templo, esse ponto aqui é o ponto mais alto. Provavelmente 45 metros de altura.
o templo sempre fica cheio de gente. E Jesus vai começar o seu ministério, vai começar a pregar, vai começar a fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que ele veio fazer. Imagina Jesus, então, lá em Jerusalém, no ponto alto da religiosidade hebraica, no ponto mais alto do templo, pairando do céu de uma forma miraculosa. A tentação aqui, então, é isso. É dizer assim, olha, comece então com triunfo, comece com glória, comece com pompa, se jogue daqui lá embaixo, porque os anjos não deixarão você se machucar, porque está escrito. Mas como que Jesus responde? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mais uma vez, então, mostrando a conexão que ele tem com Deus. Se a ideia do diabo, então, é que Jesus faça essa inauguração teatral, Jesus responde que Deus não pode ser colocado à prova. Ou seja, deve-se confiar nos métodos de Deus. Deve-se confiar naquilo que Deus prescreveu para ser. Não se pode jogar para forçar Deus a agir. Deus age de acordo com os meios que Ele predeterminou para agir e é assim que tem que acontecer. Versículos 13, 14 e 15 concluem dizendo que, tendo concluído todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. E ele ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus venceu o diabo, irmãos. O diabo então se apartou dele. Mais uma vez, Lucas vai finalizar então com aqueles trechinhos que eu já falei aqui de conclusão, né? Ele conta uma história e ele faz uma conclusão. Qual que é a conclusão aqui? Jesus voltou para Galiléia, ensinava e era elogiado por todos. O que mais que a gente aprende aqui, irmãos, para a gente então terminar? Primeira coisa, nosso primeiro representante, de acordo com as Escrituras, foi Adão. O apóstolo Paulo vai escrever isso em Romanos capítulo 5. Ele vai mostrar que nós tivemos um primeiro representante. E esse primeiro representante, ele falhou miseravelmente. Ele pecou. E ao pecar, ele legou a toda a sua posteridade essa natureza caída. A nação de Israel exerce um papel semelhante, porque o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser um povo modelo, para que as nações olhassem e dissessem, como está lá em Zacarias, iremos convosco porque temos ouvido falar que Deus está convosco. Mas ao invés de Israel ser um modelo para as outras nações, o que Israel fez? Israel copiou o que as outras nações faziam. Falhou miseravelmente. Todos os grandes homens da Bíblia falharam. E sabe, isso não era como você vai ver alguns malucos dizendo por aí que Deus foi tentando, né? Deus tentou com Abraão, aí Abraão falhou, e Deus, e agora quem poderá nos defender? Vem Isaac. Aí Isaac falhou, e agora? E aí foi, não é isso, de maneira nenhuma. Todos esses personagens que a Bíblia vai trazendo, Adão, Israel e todos os outros, eles são uma amostra de que o homem é insuficiente para resolver diante de Deus o seu problema. E eles são um holofote apontando lá para frente, dizendo, espere, porque vai vir um que vai ser plenamente suficiente, que vai ser aquele que vai cumprir tudo que precisa ser cumprido de forma plena. A ênfase, então, principal aqui é mostrar que o nosso representante, ou seja, Jesus Cristo, o segundo Adão, como Paulo vai dizer, o verdadeiro israelita, ele cumpre tudo perfeitamente. Adão falhou num ambiente totalmente propício, não era num deserto, com fome e exposto a todos os perigos, ele estava num jardim de Deus, ele falhou. Israel falhou semelhante modo, mas num deserto. Jesus vence no deserto. Jesus é vitorioso. Jesus vai repelir cada investida de Satanás. Não vai usar desculpa, estou fraco. Não, ele estava fraco, mas ele vai rebater. Ou seja, irmãos, nós temos um representante. Nós temos diante de Deus alguém que intercede por nós e que é um vencedor. Que venceu em tudo
tudo aquilo que ele foi colocado à prova, ele venceu. Ele sai triunfante. Talvez eles pensaram, né? Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? A gente até imaginou que ele era o Cristo. Que nada. Ele venceu a morte. A pedra ali do sepulcro não o conteve, ele saiu. Ou seja, nós podemos ter plena confiança de que aquele então ao qual nós nos apegamos, aquele ao qual nós depositamos a nossa fé, aquele em quem então nós depositamos a nossa esperança é um vencedor. Ele acabou com o diabo, detonou Satanás aqui. 7-1 foi fichinha perto disso aqui. A gente aprende também, irmãos, uma outra coisa com Jesus aqui, de novo, eu preciso bater nessa tecla sempre. Como que Jesus respondia às investidas de Satanás? Bíblia. Jesus está citando Deuteronômio. Capítulo 4 ao 6 ali, passagens tiradas desse meio. O que dá repertório então para Jesus responder às investidas de Satanás é o conhecimento que Jesus tem da palavra de Deus. Não é aquela ideia então, fique 40 dias no alto do monte mais alto aqui de Juiz de Fora, pegue o monte mais alto, fique lá, porque quando você descer de lá, Satanás vai sair da sua frente. Que nada. Jesus está no deserto e Satanás está onde? Está lá com ele. Não existe isso. A forma como o diabo é repelido das nossas vidas, irmãos, nas investidas que ele vem contra nós, é a segurança e a confiança que nós temos naquilo que Deus disse. É a fé, então. Não são sacrifícios. Eu fiz aqui parte da campanha, detetizando Satanás. Que nada, irmão, isso é bobagem. Eu comprei aqui um amuleto aqui e tal, que isso aqui vai me dar, vai expulsar o Satanás da minha. Coloquei a ferradura atrás da porta. Coloquei o pé de... Não, irmãos. O que vai repelir Satanás da sua vida, das investidas que ele vier, é quando vier a possibilidade, então, de agir de acordo com a vontade do diabo, você responder agindo de acordo com a vontade de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Olha, prova o seu poder, experimenta do seu poder, não precisa ficar preso a esse negócio de Deus, transforma a pedra em pão. Não. Sabe? Os salmos são um exemplo disso, porque o salmista, ele está detonado, ele está destruído, está com medo, está sendo perseguido, enfim, está desiludido, está deprimido, mas ele sempre termina mostrando o quê? Fé nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, na vontade de Deus. A gente precisa tomar esse exemplo de Jesus para a nossa vida. Quando você estiver num momento então de vulnerabilidade, textos da Bíblia Sagrada vão vir à sua mente, vão vir ao seu coração. E você vai dizer, aqui não, Satanás, sai fora. Última coisa, irmãos. Nós não somos heróis, tá? Fuja do pecado. Foge. Corre. Possibilidade de pecar está para o lado de cá? Vai para o outro lado. Jesus foi ao deserto? Foi, mas conduzido pelo Espírito. Guiado pelo Espírito com um propósito de Deus. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. A gente não pode querer dizer assim, não, vou testar minhas forças. Fazer o teste aqui e vou mostrar que eu consigo. Não, porque a gente não consegue. Então foge. Mas é muito feio um homem correr. É feio a gente pecar. É isso que é feio. Feio a gente desagradar a Deus. Foge. Não dê brecha para Satanás na sua vida. Não dê margem, não dê espaço. Fuja. Porque é assim, irmãos, que a gente faz. É assim que a Bíblia nos mostra. É assim que a gente tem de modelo na Escritura Sagrada. Amém?